Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Michael Iari e estou fazendo alguns vídeos aqui no YouTube que acho muito importantes. A gente já falou um pouquinho o que é ser adolescente do ponto de vista da antroposofia, como é que a antroposofia olha para o que é o fenômeno da adolescência, né? E o que é ser um adolescente. E hoje a gente vai falar um pouquinho o que é ser um adolescente hoje, na atualidade. Como é que é ser um adolescente hoje? Em primeiro lugar, tenta imaginar isso, você aí comigo. Como é que é hoje ter 14, 16, 17, 19 anos de idade? Como é que é? Como é que é hoje estar olhando para o mundo e percebendo como o mundo é? A primeira coisa que eu acho que vem é que é profundamente desafiador, não é? Ser adolescente hoje é olhar para um mundo e perceber um mundo numa conjunção de crises nunca antes vista. Crise econômica, crise política, crise ambiental, crise familiar, crise social. Nossa, uma conjunção de crises enorme no mundo inteiro que faz com que ser adolescente, que já seria com certeza uma boa crise para se ter, hoje em dia ser adolescente é olhar para o mundo e ter perspectivas, não ter perspectivas. Então, não é fácil ser adolescente. Esse é o primeiro recado. E isso é o que todos os adolescentes nos falam para os profissionais de saúde. Todos os adolescentes que conversam comigo me dizem isso, né? Eu tenho 2 filhas adolescentes que também me dizem isso. Então, em primeiro lugar, ser adolescente hoje em dia não é uma tarefa exatamente fácil. Tem questões interessantes, tem facilidades, né? Tem facilidades imensas. Uma primeira facilidade imensa da época é a comunicação. De fato, a comunicação hoje ela é muito mais fácil, ela é muito mais fluida. A outra é a conectividade, a famosa conectividade, ou que eles vivem numa superconectividade, né? O que isso pode ser muito positivo. É de fato muito interessante como é fácil conectar e como é fácil comunicar. Uma outra grande facilidade é acesso ao conhecimento, né, gente? O acesso ao conhecimento que eu tinha quando eu era adolescente comparado com hoje é um abismo. É muito grande a diferença. Eles têm um acesso ao conhecimento de uma forma brutal. Às vezes isso até mais atrapalha do que ajuda algumas vezes, né? Mas uma grande boa característica da época de ser adolescente é acesso ao conhecimento. Eles podem acessar esse conhecimento praticamente qualquer coisa, não é? E uma outra coisa que eu acho que é interessante é de fato também o fenômeno do mundo digital, né? O mundo digital tem um lado extremamente positivo, muito legal. O lado negativo a gente já conhece também cada vez mais, né? Então tem um lado bem interessante de ser adolescente. A própria discussão do que é ser adolescente, própria discussão de sexualidade, identidade, gênero, eles estão vivendo coisas que podem ser muito interessantes para a discussão do que é o ser humano, né? Então, a nossa época é muito legal, de um lado, ser adolescente. De fato é. Mas, por outros tantos lados, tem muitos desafios. E eu diria mesmo que o principal desafio, número 1, é capacidade de vínculo, capacidade de vincular. Como exercer de uma forma plena, como exercer de uma forma satisfatória os afetos. Como fazer vínculo, como ter amizade de verdade, como ter pai e mãe de verdade. É o jeito que eu falo, porque eu acho que precisa ser falado assim. Como é que faz para ter pai de verdade, mãe de verdade, tia de verdade, avó de verdade? Como é que faz para exercer esses vínculos, esses afetos? Isso é um gigantesco desafio hoje, imenso. O outro, gente, são as limitações mesmo. Segurança é uma delas, né? Se você comparar com outras tantas épocas, de fato hoje a segurança é um problema, e um problema grave, né?
eu não posso exatamente ir e vir, se eu sou um adolescente, despreocupado, em praticamente qualquer lugar do mundo, né? O fenômeno da insegurança é um fenômeno muito profundo, o fenômeno da violência, não é? Das diferenças sociais absurdas, a gente aqui no Brasil, uma desigualdade abissal, vergonhosa, não é? Então, é um desafio gigantesco, uma limitação gigantesca é a questão da segurança, do ir e vir, por exemplo, né? A outra, gente, é entender como é que a gente pode desenvolver saúde. E os adolescentes saudáveis, eles nos mostram um caminho que já é muito conhecido há muitas e muitas décadas. O desenvolvimento de saúde depende centralmente da qualidade dos vínculos antes da adolescência. A construção dos vínculos, o investimento que pai e mãe fizeram, o investimento que a escola e todas as institucionalidades saudáveis fizeram para essa criança ter um desenvolvimento do afeto, um desenvolvimento do pensamento e um desenvolvimento da vontade adequados. Não é tarefa fácil, mas os adolescentes saudáveis nos mostram que isso é totalmente possível. Então, se a gente pensar, por exemplo, no segundo setênio, lembra, de 7 a 14 anos, se a gente pensar que esse desenvolvimento dos sentimentos foi sendo bem feito, mais ou menos bem feito, que os encontros foram sendo feitos, que teve vínculo, teve bom encontro, que teve teste de como era esse afeto, ou seja, se essa criança pôde viver com certa plenitude essa experiência das emoções e dos afetos, ela pode chegar na adolescência, na pré-adolescência e adolescência realmente melhor, porque agora na adolescência vem todos os desafios. Se ela vai bem, tudo vai bem, e ela provavelmente vai ter uma adolescência muito bonita, com conflitos também, porque o conflito é bem-vindo na adolescência. É necessário que tenha conflito, inclusive, na adolescência. Conflito não é uma questão ruim a priori, né? Mas, se isso não vai bem, se a primeira infância não foi boa, se a segunda infância de 7 a 14 não foi boa, se a construção dos vínculos, dos afetos sempre foi extremamente fragmentado, cortado, ruim, então a adolescência vai espelhar isso com muita fidedignidade, só que de maneira intensa. E aí, gente, tem dois desafios centrais que nascem a partir da não saúde. Dois fenômenos principais, eu diria. Um primeiro, que é o erotismo de uma forma mais intensa e não saudável, uma sexualidade perversa pode começar a acontecer, e aí o fenômeno da pornografia é o fenômeno que revela isso, e pornografia é algo muito ruim para os adolescentes. Na verdade, gente, pornografia é uma coisa ruim para todos. Tem muita evidência mostrando sobre isso, né? Tem muito estudo sobre isso. A visão antroposófica não é diferente. Pornografia não é nada bom para nenhum ser humano. Tem 1000 motivos para isso. Então, na adolescência, um primeiro perigo é um erotismo, uma sexualidade mais perversa, mais pervertida, que a pornografia ganha corpo, ganha importância, ganha espaço. E uma segunda característica, quando a coisa não vai bem, que é o que a gente pode resumir tudo dizendo jogos de poder, né? A gente pode dizer assim que a chantagem, o cinismo, perceber como as corrupções funcionam, perceber as hipocrisias, perceber as hierarquizações, o toma lá da cá, como todos os jogos de poder têm uma importância muito grande, e o adolescente que não está saudável, não pôde ser saudável por algum motivo, acaba participando desses jogos de poder. E esses jogos de poder, gente,
são muito complicados e muito graves hoje em dia, não é verdade? Então, não existe aí a formação ética e moral mais profunda desse sujeito, dessa pessoa querida, que está numa época que deveria exatamente viver um desabrochar do que é ética e do que é moral, do que é filosofia, do que é conhecimento, e isso pode não acontecer. E a outra característica, sem dúvida alguma, essas são as duas principais. Mas tem mais uma que vem no bojo disso tudo, que vem nessa complicação toda que a gente vive hoje, que é essa questão da autoimagem, a importância fundamental que se dá hoje na nossa sociedade para as aparências. A aparência virou algo fundamental, virou um capital, virou algo que é profundamente importante. E aí, sendo isso certo ou errado, a gente não vai discutir aqui, mas a dinâmica da importância da aparência se tornou quase uma ditadura da aparência. A aparência é profundamente importante. E isso nos adolescentes pode ser muito complicado de administrar, é muito complicado de administrar, viver isso. Então, as inseguranças com todo tipo de aparência, as inseguranças com a autoimagem se tornam extremamente comuns. E a segunda questão é o sofrimento psíquico. O sofrimento psíquico é um fenômeno mundial. O sofrimento psíquico está em todas as pessoas hoje, né? Isso não é exclusividade de certos grupos em detrimento de outros, né? Principalmente a ansiedade, para nós brasileiros é centralmente a ansiedade, a falta de dignidade da vida. E o adolescente vive isso também, de forma intensa. E aí ele tem um sofrimento mental grande. Ele tem um sofrimento psíquico, às vezes, imenso. Então, quando junta esse sofrimento psíquico imenso, junto com essa ditadura da aparência, essa questão a questão da autoimagem, um outro fenômeno se mostra muito forte, cada vez mais preocupante, que é o fenômeno das drogas, né? O fenômeno das drogas, ou seja, álcool, tabaco, tabaco via vape, né? Que dá para fazer um vídeo só sobre isso, como é complicado essa questão dos vapes, dos cigarros eletrônicos, assim. Álcool e todas as outras drogas, né? Todas as drogas que a gente conhece e cada vez mais. Um detalhe aqui da nossa época são as drogas sintéticas, não é assim? Então, o fenômeno também drogas, infelizmente, se faz presente porque é esse fenômeno que entra profundamente pela via do desespero existencial, do sofrimento existencial, para mitigar essa dor e para essa questão dessa autoimagem que ainda não está bem construída. Ou seja, quando a gente olha para os desafios da adolescência hoje, para as questões que são realmente desafiadoras na adolescência hoje, a gente percebe que a gente vive aqui na nossa cabeça, na cabeça do adolescente, uma hipersaturação, tem 30 milhões de estímulos por segundo na cabeça desse adolescente, um super pensamento que não é cognição, é muito mais ruído, não é? É muito mais barulho cognitivo do que exatamente uma cognição saudável e uma hipersaturação. Acaba acontecendo da vida dos afetos, dos sentimentos, acabarem sendo profundamente manipuladas. Então os adolescentes vivem uma manipulação dos afetos e dos sentimentos de uma maneira muito intensa. E finalmente, muito medo a partir da vontade. Se a gente fizer essa trimembração, saturação, manipulação dos afetos e na vontade vive o medo. Pois é, não é fácil ser adolescente. Não é fácil. E por isso que, digamos, um caminho profundamente maravilhoso é o vínculo, né? É o olho no olho, é o contato, é aprender a linguagem, é fazer parte desse afeto, é fazer parte desse pensamento, é estar com eles ouvindo de verdade o que tem eles para dizer. Isso não é exatamente fácil para nós adultos, só que isso
é totalmente possível, eles estão sedentos por isso, né? Então, quando a gente pensa mesmo no que é ser um adolescente hoje, a gente tem de fato muita potência, muita coisa maravilhosa, mas a gente tem desafios à altura gigantescos, né? Então, o mais importante de fato é a gente entender e realmente revincular com todos os adolescentes para construir uma coisa bem maravilhosa que é totalmente possível. Então, esse segundo vídeo sobre, digamos, o que é ser adolescente hoje. Espero que você tenha gostado, comenta aí. Um grande abraço.